Ela não precisava de mais nada para ser imortal. A Fernanda Montenegro já gravou seu nome na história do Brasil de tantas diferentes maneiras que a escolha dela para membro da Academia Brasileira de Letras parece nada mais do que natural. Por isso, talvez ninguém tenha se apresentado para disputar com ela a vaga de imortal. E Fernanda, que tem 92 anos, acaba de ganhar mais uma honraria na carreira de mais de 70 anos. Uma carreira que começou no rádio, como locutora, desabrochou no teatro, moldou a história das novelas e que continua brilhante e cheia de planos. Uma carreira que fez da Fernanda Montenegro um símbolo da nossa cultura e talvez até involuntariamente da resistência da cultura brasileira a todas as tentativas de destruí-la. Nós tivemos o privilégio de receber a Fernanda Montenegro poucos minutos depois de ela ter sido confirmada como a nova imortal da BL para uma live muito especial que virou esse episódio que você vai ouvir agora. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. A Fernanda Montenegro já gravou seu nome na história do Brasil de tantas diferentes maneiras que a escolha dela para a Academia Brasileira de Letras parece natural. Por isso, talvez ninguém tenha se apresentado para disputar com ela a vaga de imortal, né? A Fernanda tem 92 anos e acaba de ganhar, a gente estava aqui conversando, né, Segundo Fernanda? informação da acadêmica Nélida Pinhon, que está em Portugal. Uma escolha unânime. Eu tive 32 votos. Coisa beça. E a gente dá os parabéns aqui para a Fernanda nessa live. Vocês estão sabendo, assim, diretamente como eu agora, compreendeu? Já recebeu os parabéns aqui, você está com os amigos em casa, né, com a família? Os amigos estão aqui me dando cobertura, não é? Estão saudando aqui. A minha arte não é imortal. A arte do ator é enquanto ele está ali vivo, presente em carne e osso. Mas, de uma forma poética, vamos dizer que é imortal, não é? Eu fico muito espantada de uma academia que tem como princípio ser imortal, acolher uma atriz que só existe quando está em cena, carnificando um personagem. Porque saiu dali, o personagem sai junto. E outra plateia virá, e certamente, por mais que você esteja estruturado num jogo cênico, aquela plateia age em você e você age na plateia. Naquele momento, terminou o jogo cênico, acabou. Não fica imortal. Às vezes permanece na imagem, no pensamento, na memória de quem viu. Quando aquele também se vai, pode haver até crônicas e crônicas, biografias, mas não está ali palpável, entendeu? Mas, vamos dizer, assim, poeticamente imortal. Entendeu? E por que você quis tanto ser imortal? O que te levou a se candidatar à BL? Qual era a sua ambição? O que você pensou quando você se candidatou? Eu frequento, não assim, mas eu frequentei sempre nas horas assim, de algo acontecendo. A academia, ela é uma área viva aqui no Rio de Janeiro, não é? Tem o teatro, eu já estive aqui umas 4 vezes, não representando, mas eu dei algumas entrevistas, eu li um trabalho muito bem feito do Proença, da obra dele sobre a Capitu, com muito sucesso de público, entendeu? Ali tem um teatro. Eu não sei se esse teatro está ali e hoje eu consolido esse caminho. Não você sempre quis? É um lugar que tem um teatro. E você acha que por isso é natural você, sendo uma atriz, entrar na BL? Porque eu sei que, como você mesmo acabou de falar, né, te escolherem uma atriz que tem uma obra que você diz que é mortal, embora eu acho que não, porque elas ficam, né? Sua obra está aí, né? A gente tem as imagens, as lembranças e tudo. E há obras escritas imortais. Sim. Machado de Assis é imortal. Já estou buscando Machado de Assis, entendendo? Sim, sim. A obra dele é imortal.
Pois é, teve algumas pessoas falaram que os tradicionalistas da BL achavam que talvez não fosse bom uma atriz fazer parte da BL. Eu queria saber justamente isso, se você acha que tem tanta diferença assim entre os ofícios. Antes da gente começar aqui, você estava falando da Academia Francesa e que no final a arte... Acho uma coisa, cada um tem o direito de pensar o que quiser, no lugar que quiser, a propósito do que for, entendeu? Eu me propus e me aceitaram, uma grande maioria. Então, quem não concorda, bom, todo mundo terá que aceitar. Né? A essa e eu altura, aceito de coração e agradeço até quem não aceita, né? Porque é uma organização cultural, é uma casa cultural, é um somatório de resistência com mais de 100 anos, são 124 anos, eu acho, para 125 anos. E ali tem muito autor ligado à dramaturgia, porque também houve uma época que a melhor literatura do país, o autor sempre se sentiu obrigado a fazer um texto de teatro. Então, de Machado de Assis, vai dizendo. Eu lembro Suassuna. Sábato Magaldi foi um grande intelectual ligado profundamente à crítica teatral e um homem debruçado sobre a história do teatro brasileiro. Estou lembrando os que estão mais aqui na minha cabeça. Bom, mas isso já era, né? Porque você foi escolhida por unanimidade, né? Então acho que essa resistência, ela meio que ficou para trás, se aquela em algum momento se fez porque a gente sentir. tem o hábito de ter que analisar até os fatos mais misteriosos, mais impensáveis, mais, vamos dizer, inesperados, né? A gente tem que trazer para um raciocínio o sujeito, verbo e predicado. Eu aceito. O fato de você ser mulher, muito se falou também nesses últimos dias sobre o fato de que há poucas mulheres na academia, né? Qual o significado de você ter sido escolhida nesse momento, sendo mulher? Você acha que isso tem você vai cumprir algum papel nisso? Existe a mesma coisa, não teve nenhuma mulher. A partir... Teve uma época que nem podia ter, né, mulher? Começaram as mulheres. Isso não vai parar. Vai chegar uma hora que talvez tenha mais mulher do que homem. Ou ainda vai ter mais homem que mulher. Mas certamente a chegada das mulheres, isso vai ter força. Vai ter força e eu acho que será aceito numa boa. Porque é do tempo, é da cultura atual, é da batalha atual, não é? Da justiça em torno da existência humana, entendeu? Você falou que a academia, agora há pouco você citou como um espaço de resistência, né? Uma coisa de resistência cultural, um lugar onde se cultua uma certa liberdade mesmo, né? De discurso e tudo. Você acha que essa posição vai te permitir ou vai te dar a oportunidade de falar coisas que você esteja buscando dizer, o que seja necessário dizer no Brasil de hoje? O que é que você está ansiando a ocupar essa posição? Assim? Eu não sou demagógica, eu não sou demagógica e não luto por uma liderança política engajada. Não, mas eu sempre me posicionei em total estado de liberdade. Não pertenço a nenhum partido, compreendeu? E quem pertence a partido eu respeito. Quer pertencer a um partido? Quer se fechar numa ideologia engajada? Tudo bem. Não é a minha área. Não sou assim. Mas você fala politicamente em termos ideológicos. Mas quem me quiser, vai aqui me querer de graça. Compreendeu? Como eu sou. Mas você está falando isso eu não vou parar de me pronunciar.
eu não vou parar de me posicionar. Isso até está na maioria dos textos que eu fiz pela vida junto com o Fernando. Produzindo isso junto com o Fernando. Grandes autores. Que não é, como você falou, não é um posicionamento partidário, mas é uma postura de... Não, deixa de ser uma postura política. Exato. Não engajada. Exato. Jamais partidária. É meu complexo. Isso não me separa no meu convívio de ninguém que seja engajado, de ninguém que seja partidário. Você consegue conviver com essas diferenças sem maiores atritos, vamos dizer assim? Como é que é? Você consegue conviver com essas diferenças sem maiores atritos? Até hoje sim. Por exemplo, esse atual governo é uma forca, né? É um vômito, é uma punhalada, para voltar a punhalada, entendeu? No ventre. Mas vai acabar, uma hora vai acabar. Isso A grande tristeza é que ele entrou pelo voto. Ele entrou por uma força absolutamente militar, que ele também é. E isso é uma coisa sobre a qual a gente tem que refletir, né? Porque as pessoas votaram no Bolsonaro. Votaram no Bolsonaro. Agora, por que votaram no Bolsonaro? Porque talvez os governos que precederam o Bolsonaro cumpriram só metade do prometido. O não cumprido do que foi prometido talvez tenha dado uma certa desilusão e foram tentar ou até serviram de matéria de compra e venda, entendeu? Diante de uma outra proposta que talvez completasse realmente, finalmente, um socorro social que pelo menos, desse um certo controle nas favelas. As favelas no Brasil estão enormes, estão na mão de bandidos. Você acha que esse apelo da segurança pública levou a esse voto, esse apelo torto, né? Eu acho que foi a não ainda presença de um socorro realmente na raiz do problema. Entendi. Pronto, já respondi. Entendi. Agora, você mesmo não se posicionando partidariamente, acabou de se posicionar politicamente de maneira muito clara, né? Você muitas vezes é chamada a isso, as pessoas te chamam para briga ou para treta, vamos dizer assim. Recentemente, quando você ilustrou uma capa da revista 451, foi uma capa icônica. Olha bem, tinham feito da cultura das artes no Brasil uma secretaria dentro do Ministério do Turismo, eu acho. Entendeu? E aí você posou toda amarrada em cordas, né, com uma pilha de livros embaixo, em que se dizia: salvem os livros e as bruxas. Sim, é um símbolo do que estamos passando. Estão nos fritando em cima da cultura, entendeu? E o secretário, na verdade, a cultura virou um crime, virou um pecado mortal, tá entendendo? Ainda mais o teatro, ainda mais os atores. Então, eu nem sei. É um ganho, eu acho, uma atriz ir parar numa Academia Brasileira de Letras, não é? Porque é, por excelência, a grande puta. Entendeu? É uma profissão de putas, compreendeu? Desde o início, né? Quando você Mas desde a Idade Média, tá entendendo? Você contando no seu início da sua carreira que você precisava andar com uma carteira. O que a gente vai fazer? Né? Mas então, eu acho que nesse momento, quando você é chamada para isso e o Alvin pergunta, diz que você é sórdida, você nunca chegou a responder, né? Não sei se isso é uma questão... Mas eu não posso, não sei quem é essa pessoa, não vou dar
Não vou carnificar essa pessoa, não sei quem é, não sei, aliás, nem sei onde anda hoje em dia. Pois nem quero saber, não é nada, entendeu? Entendi. Não é a primeira vez, né, Fernanda, na sua carreira, também tem isso, você tem a perspectiva histórica das coisas, né? Não foi a primeira vez que um governo se incomodou com alguma coisa. Mas isso já aconteceu com o Collor. Então. O Collor foi a mesma coisa. Aí veio o Itamar, assim, bem bisonhozinho, né? O Itamar veio lá de Juiz de Fora, tá entendendo? E abriu o Brasil, voltamos a ter cinema, voltamos a ter cultura, voltamos a ter um ministro da cultura. Isso, de repente, não mais que de repente. É isso. É só esperar que passa. Você acha que é isso, assim, a gente tem que... País sem a cultura das artes é um... E por que essa versão? É um desfibrado, é um desqualificado. Por que essa versão? Por que você acha que existe esse combate aos artistas, essa impossibilidade de que haja uma força condutora. E a grande arte, ela é libertária. A grande arte é a moral. A minha arte, então, isso não se encaixa, né? Não entra. Isso é insuportável. Ainda mais quando junto vem também um pensamento neorreligioso, entendeu? Moralista. Mas tudo bem. Uhum. Você, como eu estava dizendo, você já sofreu outros episódios, até mais lá atrás, né? Na época da ditadura, você teve peças censuradas, você chegou a sofrer, inclusive, um atentado, né? Um atentado, isso ficou entre nós, compreende? Mas houve um atentado. Não sei como, ou eu ou Fernanda não caímos juntos. E você enxerga algum paralelo entre aquela época e esse momento? Comparando os dois momentos, você... Mas isso tudo foi num período de ditadura militar. Uhum. Não foi governo escolhido pelo voto. Essa que é a grande diferença. E qual é a diferença que faz? O fato de ter sido escolhido pelo voto da legislação... A maioria quis essa pessoa. Agora, a pergunta é, por que a maioria quis essa pessoa? Que precedeu essa pessoa para que o voto fosse para esse monstro? Pois é, e agora... Qual é a desilusão que foi se acumulando através dos governos que o precederam e que chegaram a esse voto? Sim. Isso não se discute na política. E o que agora... fez este homem chegar ao poder? O que foi prometido e não foi cumprido? O que foi manipulado pela compra, venda e aluguel de uma posição política? Por que a reeleição? Porque a gente que veio de 20 anos de um governo reeleito, embora sem votos, lá entre eles, os militares, por que de repente a gente, da noite para o dia, bota uma reeleição presidencial? A partir daí, a política ficou na compra e venda. Lá, um país localizado em Brasília, colonizando um Brasil aqui embaixo, compreende? Eu acho que falta essa análise política em cima da nossa história atual. E 2022 vai ser novamente estamos engastalhados numa votação, né? Numa eleição daqui a um ano. Pois é, nós vamos voltar às mesmas opções. Sem análise. É ganhar ou perder, ganhar ou perder, ganhar ou perder. Exato, esse é o debate. No momento é polarizado, né? É esse que é nada, ou a volta, ou a vinda de outro, que deverá acrescentar alguma coisa, mas deverá acrescentar realmente, porque senão esse vai voltar. Ele conseguiu organizar uma presença partidária de voto que se fortaleceu.
e que se coordenou. Quem vier de volta, ou quem vier novo agora, ou um ou outro, terá que dar muito certo, porque essa organização ela está compacta e preparada. Agora, então, 2022, nós vamos ter essa situação de polarização. E para você, que é essa pessoa que não quer se partidarizar, mas ao mesmo tempo tem os seus anseios em relação ao Brasil, você está falando aí de uma análise que é importante ser feita, porque senão nós vamos cair na mesma armadilha. O que é preciso discutir para sair desse momento que a gente está polarizado, em que você olha para frente, já tem duas escolhas? A volta da cultura das artes e o pleno atendimento às necessidades sociais. As favelas não podem continuar crescendo e agora na mão de bandido. Então, alguém que tenha um discurso consistente para a segurança pública. Uma posição depende da outra, compreende? Estamos juntos. As artes, das artes e o ganho social. Agora tem um apelo, né, Fernanda, da família, né? Essa coisa da tradição e família. A gente tem ouvido muito falar isso. Pelo menos isso tudo, não quero discutir isso. Porque existe uma volta desse discurso moralista, né, com o qual você sempre se bateu. Isso tudo não vamos fechar em capítulos, sabe? Vamos ver a obra toda escrita ou a obra toda falada, ou politicamente vivida. Dentro desse cenário, então, qual que é a sua expectativa? O símbolo desse fascismo de vida que está sendo proposto está na perseguição à cultura das artes. É aí que está a liberdade nas artes. Você estrangula a arte, acabou o país. Acabou a dignidade e a liberdade humana. E a gente teve alguns artistas, né? Bom, tem um artista hoje na Secretaria da Cultura, teve a Regina Duarte, que fez parte da Secretaria da Cultura. Eu não vou entrar em detalhes nem em nome de ninguém. De nome de ninguém. Não. É porque você também já foi convidada para ser ministra, né? Você acha que um artista numa posição como essa agregaria alguma coisa? Assim, um novo governo precisaria integrar artistas? Eu não sei, precisaria passar pelo processo para saber. Entendeu? Porque isso que você está falando é uma compreensão mesmo, né? De como as coisas têm que acontecer. Não quero nominar, privatizar, restringir. É um processo grande, compreende? Porque se começar a citar nomes, a gente não acaba. Nem para o bem, nem para o mal. Ou para um lado ou para o outro. Ou para cá, ou para lá, para a direita, ou para a esquerda, para o centro. Você disse uma vez que você tinha parado de votar, né? Que a última vez que você votou foi lá atrás, no Lula, se não me engano. Agora, diante desse cenário que a gente está tendo e todas essas angústias que você está colocando, você cogita votar novamente em 2022? Talvez. Ainda não cheguei ali no momento, entendeu? E também não estou fugindo da resposta, não. Você está pensando? Não sei, sabe? Esse momento que se vive é tão espantoso que não dá para já se definir, compreendeu? Porque tem uma miríade de comportamentos aí entre os artistas mesmo, né? Tem gente que está se mobilizando, tem gente que prefere se esconder porque tem medo do cancelamento. Quem quiser se engajar em partidos, se engaje, compreendeu? É preciso que haja uma aceitação geral. É porque existe entre os aceitação geral do contrário. E lutar, não estrangulando como esse, matando como esse, fazendo do símbolo de um dedo em riste, sorrindo, um símbolo do seu governo. Um governo que diz que é melhor, ou tem, por princípio, como é que se diz? Pagar imposto em cima de livros e não de armas, é um choque. É um choque. Um choque, sabe? Isso não tem possibilidade
nem de se ouvir. Bom, e aí a gente tem essa situação hoje de redes sociais, né? Um momento em que todo mundo tem medo, muitas vezes, todo mundo não, muita gente tem medo de se posicionar por medo do cancelamento, por medo de ficar sem oportunidades de trabalho. Muitos artistas, né, deixam Acho de falar. Essa vinda do eletrônico, do botão, não tem volta. Vamos ter que criar uma cultura em torno disso, no seu pior e no seu melhor. Você assim como há quem agrida, deverá haver quem conteste e lute para que aquilo não tenha ressonâncias. Não é que pare, porque não vai parar. Não vai parar. Mas que você tenha poder de contestar e, na luta sadia, vencer. Quer dizer, você defende que a classe artística se mobilize, independentemente do que as redes sociais vão dizer. Mas a gente nunca deixou de se mobilizar. Uhum. Nunca deixamos de nos mobilizar. Tanto que terminaram com o ministério e nos jogaram no setor de uma secretaria de turismo. O que nós temos a ver com turismo, gente? Acho que eles... Sei lá, não sei. Atração turística, quem sabe, talvez. Mas me conta um pouco da BL. Você chegou a fazer campanha. Como é que você... Não fiz campanha. Não? Não fiz campanha. Me propus e fiquei quieta, calada. Porque tem todo esse ritual, né? Sacolas do tempo. Porque também, se não tivesse sido eleita, se alguém fosse eleito no meu lugar, eu estaria aplaudindo, iria lá na posse, compreendeu? Geralmente eu fui a muitas posses. Ainda mais quando é dentro da minha área. Porque, às vezes, é um dramaturgo, é um poeta, entendeu? É uma arte dessa pessoa ligada à minha área. Ou não, mas a quem eu cultuo e reverencio. Mas falta algo para você, assim, depois de tudo que você já ganhou, Globo de Ouro, sei lá, Ordem do Cruzeiro do Sul, eu estava vendo que você já ganhou de tudo. É eu acordar no dia seguinte, eu dormir e acordar no dia seguinte. Essa é a maior ambição. Acordar e cantar, como eu digo. Você a gente acordar ainda, eu poder acordar e cantar. E você tem planos? Quais são seus planos daqui para frente? Porque eu vejo nas entrevistas sempre você dizendo isso, né? Que você tem muitos planos, que você... planos a gente tem. Então. Mas há dois movimentos na minha vida que não esgotei. Nesses últimos anos. Que é o espetáculo da Simone de Beauvoir, Viver Sem Tempos Mortos, e o Nelson Rodrigues, onde eu leio as crônicas que ele não publicou e que a filha, a Sônia Rodrigues, fez o livro. Eu trabalhei praticamente 2 anos em cima do livro e fiz um apanhado da vida dele e, para surpresa minha, não encontrei nenhum ator que quisesse, que se empenhasse por N razões. Por que você acha? Não sei. Tinham realmente outros compromissos, outras teria que esperar, compreende? E nós tivemos um pequeno socorro do atendimento cultural do Rio de Janeiro e fomos devolver o dinheiro, porque não se ia fazer. Fomos devolver o dinheiro. Isso foi quando? Isso quando foi? Não sei mais. Tem anos já. Uns 4 ou 5 anos. Uns 5 anos. Uns 5 anos. E aí a secretaria disse, não, pelo amor de Deus, não devolva esse dinheiro, porque senão vamos ter que abrir toda a estrutura administrativa
para incorporar esse dinheiro de volta, entendeu? E aí você está com um projeto parado, esperando um ator? Eu vou ler. Porque íamos fazer isso em favelas, na periferia. Tenho trabalhado muito. Trabalho nos centros ditos mais de maior poder aquisitivo, mas eu sempre vou pelos espaços em volta das cidades. Então você tem ido, quer dizer, agora você não estava indo, Aí né? eu comecei a ler, fui devagarinho, e virou um momento também. Então, ninguém vai embora. Né? Já fiz espetáculo para 2.300 pessoas, jovens, no festival ali de Curitiba, ninguém vai embora. Ou então... Que delícia. E você as duas últimas vezes que eu fiz isso foi em São Paulo, no Teatro Municipal maravilhoso de São Paulo. Eu fiz o lançamento do livro da Companhia das Artes, das Letras, o prólogo, ato e epílogo. Fiz, a seguir, a leitura do Nelson Rodrigues, em dias diferentes. E Nelson Rodrigues, entendeu? Eu não sei, é uma coisa intrínseca do que nós somos como seres brasileiros. Aquela loucura do Nelson, somos isso, não adianta. Que a nossa vida é particular, né? Podem até elucidar melhor dentro de outras obras literárias ou dentro da dramaturgia, mas o Nelson, sei lá, compreendeu? É o nosso retrato. É o que a gente é, de verdade, né? É aquilo que se passa por trás da aparência, né? Eu termino a leitura das crônicas dele, ele fala da vida terrível que ele viveu, desesperada que ele viveu, trágica que ele viveu. E ele diz: aprendi a ser o máximo possível de mim mesmo. Entendeu? Não é uma frase ególatra. Não, é uma frase humilde. A ser o máximo possível da gente mesma. Que passa uma ideia de aprendizado, né? Que você tem que sempre... Para chegar a essa frase, e você também precisa saber como dizer. Porque não é autoafirmação de Castanhola. Não. Do que ele narra e do que ele sobreviveu como ser humano, mesmo quando errou, é isso, aprendi o máximo possível de mim mesmo. Porque foi comigo que eu aprendi, entendeu? É uma tarefa diária, é uma coisa que você tem que se empenhar para toda a vida, né? É meio que isso, né? Você precisa estar sempre tentando aprender consigo mesmo. A gente aprende com a dramaturgia. A gente lida com dramaturgia, porque a cada época, a grande dramaturgia tem uma leitura a cada época e serve ao ganho melhor. Então você vai voltar a ler essas peças nas periferias brasileiras? Estão prontas, inesgotadas. Você falou aí do atentado que você sofreu e da ditadura. Você vai mencionar isso? Você acha que é importante a gente estar lembrando isso? Ou, assim, nesse momento? Não. Falando do Nelson Rodrigues, por exemplo, foi... O Nelson foi vamos dizer, um colaborador, até assim, dos militares. Um colaborador na medida em que ele defendia o processo. Mas também defendia o processo como como é que eu posso dizer, um desafio, porque ele foi execrado. Toda a instituição política e cultural brasileira em torno do Nelson, ele foi execrado. Ele era rebelde por natureza, né? A arte dele era rebelde. Ele era queixoso. Ele era lamentoso.
de como o ignoraram e o deterioraram como artista. Tem que saber disso também, entendeu? Entendi. Você não se encaixa nessa coisa quadrada do que seja resistência, de como você tem que exercer isso, sabe? Como você tem que exercer. Eu não quero saber se os clássicos eram a favor ou contra o governo. Porque hoje você tem muito isso, né, Fernanda? Que era a favor e escrevia contra. Não quero saber. Não quero saber isso de Shakespeare, de Molière, de Chekhov. Porque também tem esse lado, né? Os artistas que hoje acham que você tem que fazer um determinado tipo de discurso, que se posicionar é fazer um determinado tipo de discurso ou defender um determinado tipo de... Eu não vou deixar de fazer um artista com uma obra que me toca porque ele é a favor ou contra tal rei, tal presidente. Não vou. Não vou. Entendi. Isso não tem nada a ver com o fato com a sua posição política. Né? Uma coisa é uma coisa... Eu também duvido que no momento, alguém esteja escrevendo a favor desse monstro. Não. Mas eu tenho certeza que deve estar havendo uma escrita artística nos jovens, ou uma posição artística nos jovens que é contra isso aí. Então, quer dizer, a arte dos mais jovens, você acha que vai... Eu acho. E do seu tempo, né? Porque nós estamos entrando numa outra era eletrônica, era do botão. Você falou que isso vai passar, você encara esse futuro próximo? Você acha que... sei, é porque eu não leio na bola de cristal. Eu sei que se formou uma estrutura de direita cruel, mortal. Isso se formou no país. E se tiver que se posicionar em 2022, você vai se posicionar isso, né? Não vou começar já a fechar com A, com B ou com C, porque não sei. Claro. Ainda tem a estrutura da compra, da venda e do aluguel político, entendeu? Isso era modesto antigamente, quando eu era adolescente, jovem, sempre teve. Mas agora não, agora é a base da nossa política. Pois é, isso não tem muita perspectiva de que vai mudar, né? Eu acho que não. Isso está... Eu acho que isso poderia começar a acabar se pararem com a reeleição presidencial. Primeiro passo. O fim da reeleição presidencial poderá ser o começo de uma recuperação política mais sadia no Brasil. Mas assim, não tem... A derrocada veio da reeleição presidencial. Foi aí que começou a se estruturar o processo da corrupção. E você acha que ainda existe muito esse caldo anticorrupção no Brasil hoje? Porque isso foi... Esse sentimento anticorrupção, ele se enfraqueceu ao longo do tempo, né? Você acha que isso ainda existe no Brasil hoje? Isso ainda pode pautar? Ninguém fala nisso. Não vejo isso em lugar nenhum. Agora eu tenho que saber, começar a me preparar para daqui a 4 meses. Março, parece. Então, em março, a gente vai acompanhar a sua posse na BR. Vai conversar outra vez. Curiosa para saber o que você vai dizer. Eu espero que tenha novidades para te falar. Eu também. Eu espero que você tenha um discurso novidadeiro. Obrigada. Espero que tenha assuntos novos. Assuntos novos, é isso aí. E bons, de preferência. E bons, de preferência. Também na área cultural, na área dita ministerial. É possível. Tomara, né? Eu acho difícil, nesse momento eu acho difícil. Mas a gente continua aqui torcendo para... Eu agradeço muito obrigada. Um abraço muito grande. Eu também, Fernanda. Parabéns. Saúde. Saúde de água. Tchim, um abraço. Obrigada por ter estado no programa.
Esse foi o Malu Tá On. Para ouvir as nossas entrevistas é só seguir o programa nas plataformas de streaming. E a gente tá em todas: Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e também no site do Jornal o Globo. A direção desse episódio foi da Luciana Malini, captação do Maurício Belli, produção de Johan Heller e a edição especial para a CBN foi do Vitor Carvalho. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.